As coisas aqui mudam muito rápido, tá? São 1h30 da manhã, eu acordei há 1 hora atrás, eu fui dormir mais cedo, eu dormi 1 hora, acordei, e a primeira coisa quando você acorda aqui em Israel, você liga, você coloca para ver a notícia, o que está acontecendo. Eu sou casado, eu tenho um filho, a minha esposa e meu filho dormem no bunker, tá? E eu durmo na minha cama porque eu tava com muita dor de dormir no colchão, então eu fui dormir na cama que é mais confortável. Eu acordei, botei, liguei na notícia e tá tudo normal, ou seja, a guerra rolando, não teve sirene. A última sirene foi meio-dia aqui em Israel e o Irã bombardeou as bases americanas. Até aí tudo ótimo. Tomei banho, entrei no Zoom, tô aqui, de repente o Gabriel daí me fala, ó, Léo, parece que teve cessar-fogo. Eu entro na notícia aqui no meu celular, nada. Dá 2 minutos, de repente aparece no meu celular o Trump falando que nós vamos ter um cessar-fogo em 6 horas, que ele vai durar 12 horas, e depois das 12 horas termina a guerra, tá? Isso quer dizer que é verdade? Possivelmente, porém, enquanto não sair um comunicado oficial israelense, nada está definido, tá? Primeiro de tudo, muito, muito prazer. Para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado, a minha grande, grande amiga Carla, a Marcela, a Daphne e toda a equipe do Rilelo, Gabriel, por essa oportunidade. Eu sou carioca, tenho 41 anos, cresci com a Carla, a gente estudou junto, foi do DROR. Eu fiz SLAT, fiz aliás, estudei Educação Democrática, estudei guia de turismo. Já sou guia há mais de 10 anos. Em 2017 eu saí para ser Shelia da Agência Judaica e do Anora Tsioni. Eu fui Shelia há 5 anos e meio na América Latina, Argentina, Chile e Paraguai. E hoje em dia eu trabalho como diretor para América Latina e também como guia de turismo. Tá? Eu ia guiar o grupo do voluntariado do Rilelo, que era para estar aqui agora, mas não rolou, mas vai voltar a rolar. Bem, primeiro de tudo, gente, eu não sei se vocês têm ideia, mas a gente está num momento que eu não tenho a menor dúvida de que vai ser escrito em livros e vai ser um dos momentos históricos que muda o Oriente Médio, tá? A gente está diante de um momento, de uma semana histórica que não só muda o Oriente Médio, como muda o mundo inteiro, tá? Por quê? Por causa do ataque ao Irã, que mudou muitas perspectivas israelenses, todo mundo tinha medo, todo mundo olhava o Irã como a grande potência e que a gente não podia de jeito nenhum chegar perto, por mais que a gente sabe de que o Irã é o grande chefão do mal e que está por trás do atentado do 7 de outubro, que está por trás de muitos atentados que teve no mundo, como os dois maiores atentados que teve na América Latina, que é em 92 o atentado da embaixada israelense em Buenos Aires e, em 94, o atentado da AMIA em Buenos Aires. Ou seja, sempre soube-se do Irã, porém nunca chegou perto. E, de repente, tudo muda. Israel fez coisas no Irã que ninguém acreditava, com um poder de informação fora do comum, o que no 7 de outubro todo mundo falava que Israel está no chão, que como aconteceu o maior atentado da história do povo judeu depois do Holocausto, o maior atentado do país e agora, 2 anos depois, muda completamente a história e não só isso, como eu acredito que isso vai abrir porta para o que agora. Se eu agora for gastar 40 minutos com vocês para falar tudo que vocês veem no jornal, eu não vejo sentido. Então, o que que eu vou fazer? Vocês a fazerem um passeio comigo para a gente entender
o que acontece por trás e o que é o Oriente Médio. Tá? Eu estou horrorizado com as coisas que eu vejo, com as notícias que eu vejo do Brasil, com as coisas que eu vejo falando e as mentiras. Então, um dos motivos que eu estou acordado aqui, além de eu gostar muito do Rilelo e fazer isso principalmente pela Carla, além disso, eu acredito muito que se a gente puder trazer informação verdadeira, e eu acredito que vocês saindo daqui e contando cada um, contando para uma ou duas pessoas o que vocês vão ouvir aqui, para mim, a gente já fez o trabalho, tá? Eu não vou falar opinião, eu vou falar fatos. Para isso, eu vou começar. Eu prometo que eu vou ser o mais breve possível. E perguntem quando vocês quiserem, tá? Se vocês puderem esperar eu terminar para a gente poder. Vocês estão vendo já? Sim! Está em apresentação? Sim! Bem, primeiro de tudo, como que a gente olha? A gente tem que olhar para o Oriente Médio completamente diferente do que a gente olha hoje em dia. Se a gente olhar para o Oriente Médio com olhos ocidentais, não vai rolar, tá? Então, para isso, eu quero convidar vocês para a gente poder olhar uma cultura completamente diferente do que a gente está acostumado. E para isso, a gente precisa fazer três coisas. Primeiro de tudo, é se libertar das próprias crenças que a gente tem. Eu acredito que cada um de vocês agora tem as suas crenças, tem as suas visões políticas e está tudo ótimo. O que eu peço para vocês é, nos próximos 40 minutos, deixar isso de lado, por mais difícil que seja, e se abrir para o desconhecido. Por algo que muitas vezes vocês vão ouvir aqui e vão falar: não, não, não é possível. Não, ele é radical, ele é de direita. Eu não sou. Ele é isso. Não. Ouçam de cabeça aberta. E uma coisa que no Ocidente é super normal, o ser humano ele tem a necessidade de ter a razão o tempo todo. A gente precisa. E quando a gente quer ter a razão, a gente busca um monte de argumentos que vão justificar para a gente ter a razão. Não vamos aqui buscar ter a razão, vamos buscar entender. E a outra coisa, a gente sai da nossa zona de conforto. O que isso significa sair da nossa zona de conforto? É ir para uma cultura completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, primeiro de tudo, o que que a gente está acostumado? A gente tem uma visão ocidental. Nós, no Ocidente, a gente passou pela Revolução Industrial, Revolução Francesa, que trouxe liberdade de expressão, democracia, individualismo, onde cada um se preocupa com o seu. Não estou criticando de forma nenhuma, estou falando como é que é. O diálogo resolve tudo. Quando tem um problema, vamos dialogar, vamos conversar. Esse é o idioma do Ocidente. Dinheiro traz solução. Se eu vejo um problema social, o dinheiro vai trazer a solução. A favela, se eu dou trabalho para as pessoas, se eu dou dinheiro, teoricamente, a violência vai diminuir. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprendeu, e essa é a realidade no Brasil e no Ocidente, e principalmente na América Latina, tá? Outra coisa, não existe Estado e religião juntos. É separado. Então a gente não sabe o que é um país quando as leis do país são as leis religiosas. E isso é o que eles acreditam. A gente não viveu isso e a gente não sabe o que é isso, tá? E outra coisa, infelizmente no Ocidente se separa o mundo em opressor e oprimido. O branco, o que tem dinheiro, o forte é o opressor. E minoria, que não tem dinheiro, é o oprimido. Isso é a visão do Ocidente. O que a gente vai fazer agora é tirar isso e vamos começar a mirar uma outra realidade. Primeiro de tudo, eu quero apresentar para vocês o Oriente Médio
tá? Esse é o mapa do Oriente Médio, onde 95% do Oriente Médio é deserto. O que isso significa que é deserto? Antigamente, e eu estou falando antigamente, não há 1000 anos atrás, mas todo mundo vivia no deserto, as pessoas viviam, e as pessoas vão viver perto da onde? De água. Agora, quando você vive perto de água, você não pode viver sozinho. Por quê? Porque as pessoas vão tomar a tua água. Então você precisa viver em grupo. E daí vem uma coisa. Se você quer ter um grupo fiel, o grupo mais fiel que você vai ter, qual vai ser? Família. Você vai ter vários filhos. Filhos significa soldados, tá? Então, quanto mais gente você tiver, mais você vai proteger a sua água. Por quê? Porque se você se tirarem sua água, você morre. É uma questão de sobrevivência. Agora, pensem comigo. Se alguém vier conquistar tua água e você for de boa com a pessoa e falar, cara, olha só, aqui tá minha família, aqui tá meu grupo, vai embora. Eu não tenho como dar água para você, porque senão vai acabar. O que que essa pessoa vai fazer? Ele vai. E vai falar para todo mundo em volta, ó, aquele cara é de boa. É papo. Vamos lá com força que a gente tira ele. Agora, se alguém vier conquistar minha água e eu for extremamente cruel, o que que todo mundo em volta vai falar? Opa, calma aí que aquele grupo ali, eu tenho que me preocupar, eu tenho que ter medo. Eu não posso chegar, vamos procurar água em outro lugar. Porque se a gente chegar, eles vão acabar com a gente. E isso é extremamente importante entender. E para vocês entenderem o que que o Trump está fazendo, é exatamente isso que eu estou explicando para vocês. É o poder da dissuasão. Entender o Oriente Médio é entender o poder da dissuasão. Eu, para ter força, eu tenho que ter, pessoas têm que ter mim para me respeitar. Se não, não me respeita. Eu estou de acordo? Não. Mas é assim que funciona. É assim que é o Oriente Médio. Eu mostro força, eles vão me respeitar. Continuando. Oriente Médio, força, poder da dissuasão. A outra coisa, cultura de tribos. São divididos em grupos. Um grupo não se mistura com o outro. Então, uma coisa que é normal na cultura do Oriente Médio é casamentos dentro do grupo gigante familiar. A gente não vai ter casamento entre irmãos, mas a gente vai ter casamento entre primos, entre sobrinhos. Ou seja, é normal no Oriente Médio. Para vocês terem uma ideia, até hoje em dia, na Palestina, se você pega uma família de Belém, é muito raro você ver uma pessoa de Belém casar com uma pessoa de Jericó. Ambos são muçulmanos, ambos são sunitas, mas eles não vão casar. Por quê? Porque são de tribos diferentes. O que que isso significa tribo? Eu protejo o meu. Eu vou proteger a minha gente. Gente, aqui o mundo árabe dá um banho na gente. Porque o coletivo ali é muito mais forte que o nosso. E aqui tem uma frase extremamente importante para entender, que é eu e meu irmão contra o nosso primo, eu, meu irmão, meu primo contra o estrangeiro. O que que isso quer dizer? Sunitas e xiitas não se batem. Hezbollah e Hamas, de forma nenhuma. Mas, se tem um inimigo comum, eles vão se juntar. A outra coisa, religião totalitária. Aqui quem manda é a religião. Ah, mas o conflito é territorial. Desculpa, e eu vou dizer isso com a maior humildade do mundo. Quem fala que o conflito aqui é territorial não entende nada. Infelizmente. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos começar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o Islã. Para a gente entender o Oriente Médio, entender o que está acontecendo agora com o Irã, o que aconteceu com o Hamas e o que vai acontecer em alguns anos, porque isso não vai parar, isso vai ter uma trégua, a gente tem que entender o Islã. Agora, quando eu falo Islã, eu estou falando do radicalismo. Agora, infelizmente, o Islã não é igual ao cristianismo ou ao judaísmo, tá? No Islã,
quanto mais religioso você for, mais radical e mais extremista você vai ser. Não é como você pode pegar um religioso conservador judeu e ele não necessariamente vai ser uma pessoa extremista, tá? No Islã é diferente. A outra coisa, no judaísmo, o Tanar, o Antigo Testamento, é o livro base, mas não é a lei. Você tem o Talmud, você tem a Mishnah, você tem o Shulchan Aruch, você tem vários livros. Você tem o famoso o Aron Asfarim, que é o armário de livros judaicos, que tem vários livros. No Islã, quem manda é o Alcorão. O Alcorão foi Maomé, nasceu no ano 570 depois da Era Comum. No ano 610 ele recebe o Alcorão do anjo Gabriel, de Deus através do anjo Gabriel. O Alcorão tem 114 capítulos, 94 capítulos ele recebe em Meca e 20 capítulos mais ou menos ele recebe em Medina. Então a gente vai ter a cidade mais importante para os muçulmanos, onde os muçulmanos 5 vezes por dia em qualquer lugar do mundo, voltados para Meca. Meca é onde Maomé nasceu, Meca é onde ele recebe a grande parte do Alcorão, tá? E ali tem a pedra, a Kaaba, onde ali é a pedra que antes era uma pedra pagã da purificação, e ali, de acordo com os muçulmanos, é onde tudo vai terminar. Outra coisa importante, Maomé. Maomé é considerado, e aqui é extremamente importante entender, Maomé foi um profeta, o último profeta, o pai de todos os profetas e o único enviado. Maomé não errou. Para o Islã, Maomé não erra. Tudo que Maomé fez foi direcionado por Deus. Tudo. Um muçulmano que se preze, ele tem que fazer as coisas que Maomé fez. Então, qualquer religioso vai pegar o que Maomé fez e vai tentar fazer igual. Isso é religião muçulmana. E eu ainda não entrei na separação sunitas e xiitas, tá? Maomé não tinha filho homem. Existe uma discussão aí, mas as filhas eram mulheres, ele tinha adotados. Mas quando ele morreu, Maomé não deixou nenhum sucessor. Então rolou uma grande discussão de quem vai ser o sucessor de Maomé, tá? Maomé morre no ano 632 e quando ele morre, vem a discussão. Se levanta uma pessoa extremamente importante, que era o primo de Maomé, chamado Ali. Ali, além de ser o primo de Maomé, ele era o genro de Maomé, porque ele casou com Fátima, que era a filha de Maomé, e ele era jovem, ele vira e fala: Eu sou do sangue de Maomé, eu tenho que ser o sucessor. Como que a gente vai chamar o sucessor? Califa. Porque califa vem da palavra em árabe khalif, em hebraico também, que significa sucessor. Os muçulmanos, os seguidores de Maomé não estão de acordo e colocam o primeiro homem que acredita em Maomé, que era mais velho do que Ali, que ele casou. Ele deu a sua filha de 6 anos para Maomé casar. Maomé casou com Aisha, ela tinha 6 anos. Eles tiveram relação sexual quando ela tinha 9 anos. Ué, Léo, da onde isso? Fontes muçulmanas. Isso tudo que eu estou falando é fonte muçulmana, tá? O que acontece? Colocam Abu Bakr. Ali não vira o sucessor. Abu Bakr morre, vem outro, otomano. O Ali vira e fala: chegou a minha vez. Vira e fala: não, a sua vez ainda não. Bem, na quarta vez, o Ali vira o califado. Depois que o Ali morre, os filhos do Ali se separam e a gente vai ter dois grupos. Os grupos que são os Shia, o grupo, tá? A patota, o grupo de Ali, e a gente vai ter os outros grupos, o outro grupo que são os sunitas. A palavra sunita em árabe significa tradição, que vai seguir o califado tradicional.
Por exemplo, digam para mim algum de vocês, qual é a terceira cidade mais sagrada para o Islã? Jerusalém. Só para os sunitas. Para os xiitas, não. Para os xiitas, Jerusalém não tem nenhuma importância. Qual é a terceira cidade mais sagrada para os xiitas? Najaf, onde está enterrado Ali. Quem é o Ali? É o grande sucessor de Maomé. Agora, é extremamente importante entender por quê. Porque os xiitas, para os sunitas, são hereges. Os sunitas não respeitam os xiitas. E também os xiitas querem conquistar todos os sunitas. E para eles, o certo é a religião de acordo com a visão xiita. E isso não vai mudar. Para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender o que é o fundamentalismo. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, em 1917, a gente tem o fim do Império Turco-Otomano. O que vai acontecer? O Oriente vai ser aberto ao Ocidente. Inglaterra e França vêm para cá e tentam trazer o Ocidente para cá. Quando traz o Ocidente para cá, os muçulmanos acordam e falam: calma aí, para. Eles vão começar a destruir o Islã. Não dá. Então, no ano 1928, vai nascer no Egito a Irmandade Muçulmana. O que a Irmandade Muçulmana vem fazer? Fortalecer o Islã. Onde? No Alcorão não existe separação entre Estado e religião. Você tem o Estado e acima do Estado você tem a religião. Um país muçulmano tem que seguir as leis do Alcorão. Senão, ele não é um país muçulmano. Então a Irmandade Muçulmana começa a criar. No início eles são pacíficos, começam a desmembrar para outros grupos, por exemplo, Bin Laden, que era multimilionário, tá? Pega o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, a fortuna dos três não dava a fortuna do, do, do Bin Laden, tá? Agora, o Bin Laden tinha uma crença muito grande. Então, esse papo de que, não, porque os terroristas não têm dinheiro, primeiro que é uma mentira descarada. A maioria dos terroristas do Hamas tem dinheiro, e a gente vai falar daqui a pouco dos xiitas, dinheiro não falta. Da onde vem o dinheiro, a gente já vai conversar sobre isso, tá? Agora, é extremamente importante entender que o Islã é a lei superior. O Estado muçulmano é um Estado que vai seguir as leis do Alcorão. E o objetivo dos muçulmanos radicais do fundamentalismo qual é? Trazer o califado de volta. Guardem isso, porque daqui a pouco eu vou falar do Khamenei, tá? Que é o Ali Khamenei, como vocês chamam aí no Brasil, que é o Ayatollah, líder do Irã. Ele é o líder supremo dos xiitas, ele é enviado de Deus, depois de Maomé e depois de Ali. Tá? É extremamente importante entender onde o califado é através dele. Seguindo. Bem, a gente falou, vamos falar agora dos xiitas no Irã. 1979, como vocês, imagino que vocês sabem, termina o governo do Shahs e ali vem o regime dos ayatollahs. E fica o Islã radical. O Islã que vai ser seguido por Deus, onde o primeiro ayatollah, Khomeini, ele é seguido por Deus de 79 a 89. Em 89 ele morre e vem o Khamenei, que é o atual. Agora, eu quero que vocês leiam essa frase, o Wilaya el-Faqih, em árabe. O que significa o Wilaya el-Faqih? A lealdade, Wilaya é lealdade, Faqih é a pessoa religiosa. O que isso significa? Que eles vão ter lealdade
a pessoa religiosa que está no governo. Ele manda. E se o governo é liderado por ele, o governo está sendo liderado por Deus. Por quê? Porque o faqih não erra. Ou seja, isso é extremamente importante de entender, e eu sei que para o Ocidente é uma loucura isso. Agora, na cabeça dos xiitas, o Khamenei não erra. Tudo que ele faz, ele está sendo direcionado por Deus, tá? E o que isso acontece? Ele olha para os outros com desprezo. Então, obviamente que o Irã vai olhar para a Arábia Saudita com desprezo, tá? E isso é extremamente importante porque eles são assim. Ah, mas é um absurdo, não importa. É o que ele pensa. E eles são. Então, qualquer muçulmano xiita, o grande líder, o Ayatollah, que significa direcionado por Deus, vai ser o Khamenei. E se ele faz, a gente tem que seguir. Por quê? Porque ele não erra. Não existe ele errar. Vamos seguir. Aqui a gente tem Ali Khamenei, em hebraico, Ali Khamenei, extremamente religioso, ele é uma superioridade religiosa, ele é visto para os sunitas como um herege, tá? Ele foi presidente do Irã e depois ele antes de virar o líder supremo, ele recebe o título que só existe no mundo xiita, que é os ayatollahs. Ele recebe o título e ele vira o grande líder supremo. Se vocês olhem na foto, a mão direita dele na foto, do lado esquerdo de vocês olhando, a mão dele, podem ver que a mão dele é paralisada, tá? Ele ele sofreu um atentado, tentaram assassinar ele, próprios iranianos, tá? E por causa disso, ele ficou com a mão paralisada. Ele é um cara extremamente radical. Existe uma série em Israel chamada Os Inimigos. Para quem sabe hebraico ou talvez tenha com legenda em inglês, é sensacional que eles fazem uma pesquisa com o pessoal do Mossad, pessoal do Shabak, que é o serviço secreto israelense interno, e fazem toda uma investigação. E é um documentário sobre os grandes inimigos que Israel teve. E nesse documentário fala sobre ele. Ele é um cara extremamente focado, onde quando ele tem um objetivo, ele vai forte. Qual o grande objetivo dele? São dois, tá? Na verdade, são três. Primeiro, Israel, e ele tem isso muito claro. Não é que na praça Palestina, que é uma praça que tem em Teherã, tinha um relógio onde até 2000 destruía a Palestina, ele destruía Israel. Israel destruiu, o exército de Israel destruiu o relógio. E além disso, e aqui a gente segue, calma antes, ele tem existe um conceito no Islã, que é o que está escrito aqui, dini, que é o seguinte. Primeiro, no Alcorão, quem não é muçulmano tem que morrer. Léo, está escrito no Alcorão, vai lá e procura. Só quem não morre e merece viver mais baixo a proteção do Islã são os judeus e os... Por quê? Porque, de acordo com a visão muçulmana, Deus dá a primeira palavra aos judeus, os judeus profanam essa palavra, Deus vem dar a segunda palavra para quem? Para os cristãos. Os cristãos fazem igual aos judeus, então Deus vai dar a terceira e última palavra no idioma sagrado que é o árabe, através do seu único enviado que é Maomé. Então, como que os judeus e os cristãos vão ser chamados no Alcorão de Dimi? O que significa Dimi? Povos inferiores. Muitos que já foram a Israel, no Holocausto, os judeus colocavam a estrela amarela. Da onde vem a estrela amarela?
Século IX, Iraque, os muçulmanos diferenciavam os judeus como estrela amarela e diferenciavam os cristãos com uma cruz amarela. Tá? Isso vem. A estrela amarela do Holocausto vem do século IX no Iraque do Islã. Tá? Agora, se alguém já foi em Jerusalém, na Cidade Velha, vocês veem no meio da rua um esgoto, uma passagem do esgoto. Quando o judeu andava e via um muçulmano, ele tinha que sair da calçada e andar no meio do esgoto. Tá? Judeu e cristão não podem andar de cavalo no Islã. Eles andam de burro. Cavalo é só um muçulmano. Tá? E essa é a visão deles. Então, no momento que eles são inferior, os judeus não têm direito a um país. Isso não é uma visão xiita, é uma visão religiosa fundamentalista muçulmana. Ah, por que que eles não aceitam Israel? Porque não existe para eles Israel ser um Estado judeu, porque os judeus não merecem ter um Estado. Por quê? Porque está escrito. Olhem para esse mapa. Se a gente olha o Irã, primeiro, o Irã é um país de 92 milhões de habitantes, gigante, onde não tem uma etnia, tem várias. Por exemplo, essa parte verde aqui, chamado Ahwaz, ela fala árabe. Toda essa parte clara do Irã é persa. Eles falam persa. Essa hoje em dia tem uma influência muito grande do árabe, tá? Mas eles são diferentes. Agora, aqui a gente tem árabes, a gente tem Azerbaijão, que são os Azeri. Por exemplo, o Ramenai, ele não é persa, ele é Azeri. Tem Turmequistão, Kurd, tem Baluchi, de grupos. Por que que é importante a gente ver isso? Porque entre 60 e 70% eles são persas, mas os outros grupos não. Os outros grupos eles são oprimidos. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas hoje, ou seja, hoje para vocês, ontem em Israel bombardeou o muro de uma prisão de todos aqueles que eram contra o governo. Para quê? O que que Israel está tentando fazer? E ontem foi o dia que Israel mais bombardeou o Irã, bombardeou os lugares do governo. Por exemplo, o principal centro de comando da Guarda Revolucionária do Irã, Israel bombardeou. Por quê? Porque no momento que a Guarda Revolucionária está fraca, você consegue fazer com que as pessoas que são contra o regime dos ayatolás saiam para a rua. Agora, por que que eles não saem agora para a rua? Porque a Guarda Revolucionária eles são muito violentos. Então eles têm medo. Então, no momento que Israel enfraquece eles, Israel fortalece as minorias que querem um Irã diferente. E aqui, diferente do que acontece em Gaza, você tem muitos iranianos a favor de Israel. O povo iraniano não é contra Israel. Agora, quando você fala dos xiitas, dos radicais, é outra coisa. Mas aqui você tem pelo menos entre 30 e 40% que não são. E é muita gente. Tá? Então, é extremamente importante entender o petróleo e o gás tá nessa parte verde, tá? Só uma coisa, se falou, eu vi que saiu na Globo e se falou que o Irã ia fechar o canal de Hormuz. O canal de Hormuz é esse aqui embaixo, aqui com a seta, tá? Onde 20% do petróleo mundial passa por aqui, tá? Primeiro que eles não fecharam e não vão fechar. Agora então com cessar-fogo, obviamente, mas não é um petróleo só deles. Por exemplo, aqui vocês podem ver, aqui tem o Catar, aqui tem os Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, ou seja, tem muitos outros países aqui, tá? Continuando. Primeiro, alguns conceitos que é importante a gente entender.
Alguns conceitos não são só xiitas. Por exemplo, os muçulmanos, tá? Eles dividem o mundo em dois: Dahar Islam e Dahar el-Harb. O que significa Dahar el-Islam? A casa do Islã ou a casa da espada? Ou seja, enquanto o mundo todo não for muçulmano, não vai ter paz. O livro mais lido pelos muçulmanos é o Alcorão. O segundo livro mais lido pelos muçulmanos no mundo é um livro que foi escrito pelo líder da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, como eu expliquei para vocês, do Egito, o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana. É um livro que fala o que fazer e o que não fazer no Islã. E ali diz exatamente como conquistar a Europa, por exemplo. O que está acontecendo hoje na Europa está no livro. Vocês vão em alguns países, por exemplo, Holanda, você vai a Amsterdã, você sai do aeroporto, você pega um táxi, tem lugares que o taxista não vai passar. Isso acontece em Londres, isso acontece em Paris, acontece em muitos lugares. Por quê? Porque o Islã tentou conquistar a Europa duas vezes através da violência e não conseguiu. Agora, eles vão de outra forma, que é através da jihad, que é a guerra santa que a gente já vai falar, tá? Existe um termo chamado taquia. O que é taquia? Eu me adapto para sobreviver. O que isso significa? Se eu precisar mentir para o bem do Islã, eu vou mentir. Exemplo, quando você vê um árabe israelense, do Mansur Abbas, falando no parlamento israelense que ele é a favor do Estado de Israel, você não vai ver ele falando em árabe isso. O que ele fala em inglês e em hebraico não é o que ele fala em árabe. E isso é permitido. Eu posso mentir se for para sobreviver ou para o bem do Islã. Da onde vem isso? Do Alcorão. E isso foi criado pelos xiitas. Eles pegaram esse termo do Alcorão e desenvolveram ele. A outra coisa, existe um livro que o Khamenei escreveu chamado Sadar Wilaya. Wilaya el-Fakir, o termo que eu falei para vocês antes, que é lealdade a Ali e aos seus sucessores. E ali tem uma estratégia do que os xiitas têm que fazer. E aqui é importante vocês entenderem para entender que o Irã não é uma ameaça só para Israel. É uma ameaça para a Jordânia, é uma ameaça para a Arábia Saudita, é uma ameaça para todos. Por quê? Isso está escrito, eu peguei de lá, onde eles vão conquistar. Primeiro que eles não falam Israel, vocês nunca vão ouvir eles falando Israel, eles vão falar o Estado sionista, eles vão falar Palestina, eles não vão falar Israel. Segue pela Palestina, Norte da África, Oriente Médio, Ásia Central e Índia, que são os principais lugares. Agora, isso é uma grande ameaça ao mundo sunita. Qual é o grande líder do mundo sunita? Arábia Saudita. Até porque os dois lugares mais sagrados para o Islã, para os xiitas também, está em Meca. Então, qual é o grande objetivo dos xiitas? Conquistar principalmente a Arábia Saudita. Bem, uma das coisas que foi criado pelos ayatollahs é a Força Quds. A Força Quds é um grupo, uma força terrorista que eles administram todas as milícias fora do Islã. Hezbollah, os Houthis no Iêmen, Hamas, grupos terroristas na Cisjordânia. Você tem 50 milícias no Iraque, você tem 30 milícias na Síria. Ou seja, tudo isso, quem comanda? A Força Quds. A Força Quds faz parte da Guarda Revolucionária. Agora, nesses 10 dias de guerra, Israel matou, por exemplo, o líder da Força Quds, que treinou e arquitetou
insinuar o 7 de outubro. Bem, como eu já falei, Israel é o grande inimigo. Alguém sabe que foto é essa? Âmia. 1994, julho, 18 de julho de 94, atentado da AMIA, tá? A gente sabe que o Hezbollah e o Irã estavam por trás disso, isso já é comprovado. 2 anos antes, teve o atentado da Embaixada Israelense em Buenos Aires. Na verdade, são dois atentados que foram um seguido do outro, que fazem parte do mesmo grande, grande atentado que teve, tá? Sem falar muitos atentados que teve na Europa, pelo mundo. Acho interessante Oi, falar. fala. Oi? Acho interessante falar que a Âmia foi na Argentina. Não entendi nada. Marcelo. Eu falei que eu acho interessante você falar que o atentado da Âmia foi a um prédio judaico na Argentina, etc e tal. Acho que nem todo mundo conhece. Ah, desculpa, desculpa, tá ótimo. Primeiro, o atentado foi no prédio da AMIA, que é o prédio onde está concentrada toda a comunidade judaica da Argentina. A Argentina, que é a quinta maior comunidade judaica no mundo, na época tinha 200 ou um pouco mais mil judeus na Argentina. Hoje se acredita que tem mais ou menos entre 170 e 180 mil judeus. Entrou um caminhão embaixo, explodiu e o prédio foi abaixo. É, Tem sobreviventes que estão em Israel, tem sobreviventes ainda que trabalham na AMIA, por exemplo, tá? Isso foi um atentado que mudou as comunidades judaicas no mundo, tá? Bem, o que é jihad? Guerra santa. Agora, para entender isso, não é só guerra santa de, ai, vamos fazer guerra, não. Existem vários tipos. Você tem jihad econômica, por exemplo, o BDS, boicote a Israel, uma jihad econômica. Jihad educativa, por exemplo, em Gaza, em todas as escolas, 7 horas da manhã, antes de começar as aulas, os alunos fazem um mifkad. Para quem foi de lá sabe o que é um mifkad, que é um retângulo que os nazistas faziam para contar os judeus nos campos de concentração. Ali eles fazem em direção à Palestina e falam: vamos libertar a Palestina. Então a criança nasce com isso. O que é isso? É dawa. O que é dawa? Adoctrinamento. A gente vai doutrinar o nosso povo. Então, quando no 7 de outubro tem um jovem de 17 anos que pega e liga para os seus pais super orgulhosos que matou judeus, ele nasceu nisso. Ele nasceu nessa educação. E ele acredita nisso de corpo e alma. Estado, religião, como eu já falei, agora o Estado como base. Gaza, a base para o Hamas. O Irã, base para os ayatollahs, para os xiitas. Tá? Para quê? Para eles conseguirem se expandir. É uma religião que vai se expandir. Por quê? Porque assim, tá no Alcorão, todos têm que ser muçulmanos. Bem, vamos falar um pouco rapidamente dessa operação. Espero que vocês consigam. Calma, desculpa. Vocês consigam ler. Primeiro, os objetivos dessa guerra: acabar com a ameaça da bomba atômica. Tá? Eles estavam a de criar 15 bombas atômicas, ou em discussões aí, mas dava para construir. Gente, uma bomba atômica é suficiente para acabar comigo e com todo esse país aqui. Tá? E assim, é real. Agora, eu vou entrar numa questão. Ah, mas o Bibi precisava disso para se fortalecer? Gente, política. Me diz que político no mundo não vai agir para ficar no governo. Qualquer político em qualquer lugar do mundo. Então ele fez isso para isso? Também. Não só para isso. E outra, a gente não pode reduzir ao Bibi. Ele já é um país democrático. Para ele tomar uma decisão, tem que ser aprovado. Principalmente uma decisão dessa. Tá? O outro objetivo, acabar com os mísseis balísticos. E aqui eu quero contar para vocês uma coisa.
Hoje foi o enterro da tia da minha esposa. Ela tinha 92 anos, ela morreu, já estava velhinha. E a gente foi hoje no enterro. E a primeira coisa que se falou no enterro, antes de fazer discurso e tudo, é: se a gente ouvir a sirene, a gente rapidamente vai para o bunker e explica onde está o bunker. Agora, em que lugar no mundo você, antes de começar qualquer cerimônia, seja ela religiosa, seja um enterro, a primeira coisa que vão te falar é: gente, se tocar a sirene, vai para esse lado que ali está o bunker. Agora, o míssil balístico, se ele cai diretamente, o bunker ele não protege. O bunker, ele protege os destroços do míssil. Esses mísseis são altamente poderosos, a gente já vai ver eles. Bem, morreram 24 israelenses em 10 dias, diferente do que a jornalista da Globo News falou, que uma mortezinha, tá? São 24 mortes, é muita gente que morreu em 10 dias, tá? Sem falar em toda essa guerra que já leva 2 anos, que é as espadas de ferro com o Hamas, com o Hezbollah. Então, isso é muito grave. Guerra muito cara. Primeiro, o que Israel gastou em 10 dias com o Irã foi mais do que Israel gastou em 2 anos com o Hamas e o Hezbollah. Um míssil, o míssil balístico custa US$ 1 milhão. Um. Sem falar do turismo que parou, sem falar da economia, porque as pessoas não estão trabalhando. Tem muita gente que está trabalhando de casa, tem muita gente que não. Porque ninguém tem cabeça. Agora melhorou, mas nos primeiros dias é todo mundo em casa. E, cara, você tá em casa, de repente, porque qual é o sistema? Você recebe uma mensagem no teu celular. Não importa se teu celular tá no Vibra, não importa. A mensagem quebra todas as coisas do teu celular, toca o teu celular bem alto e aparece uma mensagem dizendo que você tem que se aproximar do bunker ou de um quarto protegido. Ponto. Isso significa que na sua região pode ser que toque a sirene. Toca a sirene e você entra no bunker. Agora, você viver nisso é uma loucura. E não só isso, ninguém quer sair de casa e de repente tocar a sirene, você está no meio da rua, cai um míssil, entendeu? Então todo mundo ficou em casa. Então, Israel gasta com os mísseis para abater os mísseis iranianos, o país parou. Muita gente pergunta, ué, por que que o Israel teve tanto sucesso? E assim, é importante entender, primeiro, tudo que eu falei para vocês, o poder da dissuasão, da força. Isso é extremamente importante aqui. Os ayatollahs não vão virar e vão falar: ah, não, porque Israel destruiu a gente. Não. O que que eles falam? Primeiro, que o bombardeio americano não fez nenhum estrago, que não é verdade, entendeu? Não, você pode dizer hoje que você não tem uma ameaça de bomba atômica, pelo menos por muitos anos à frente. Israel e Estados Unidos conseguiram parar isso e eles nunca vão assumir. Por quê? Porque senão eles mostram fraqueza. E se eles mostrarem fraqueza, rapidamente eles vão cair do governo. Que é o que a gente espera, na verdade. Tá? Israel não botou isso como objetivo, mas é uma coisa que o Bibi falou muito, que se eles puderem facilitar para que possam derrubar o governo, melhor ainda. Existe uma força no Irã chamada Cyrus Force. Para quem conhece a história judaica, Atzarat Koresh de Cyrus, tá? No ano 300 no ano 538 antes da o líder persa permite a volta dos judeus da Babilônia para a Judéia e Eudá, e ali começa a época do Segundo Templo. Ezra, Nehemiah e tudo isso é dessa época. Então tem uma força que é contra a Guarda Revolucionária e contra os ditadores do Islã,
no Irã chamado Cyrus Force, a Força Cyrus, que eles são completamente contra os ayatollahs e eles querem derrubar o governo. E nas redes sociais no Irã, eles vêm falando para preparar o povo para sair para as ruas. Ainda não aconteceu? A gente espera que aconteça. A outra coisa, por que que essa guerra foi tão diferente? Por que que Israel conseguiu fazer tanta coisa? Israel matou terroristas na cama, em Teherã. Por quê? Por uma questão de mentalidade. Israel sempre soube que o Irã era uma ameaça. Então o Mossad se preparou. E não só isso. No momento que você tem um país onde você tem 30, 40% que é contra o governo, você consegue pegar informantes, você consegue pegar espiões. É fácil. É muito difícil hoje em dia Israel ter espiões na faixa de Gaza, por mais que tenha. Mas é difícil. Os espiões na faixa de Gaza são árabes israelenses que entram lá e se fazem de cidadãos da faixa de Gaza. E é muito mais difícil. Por quê? Porque desde 2007, que na faixa de Gaza o controle é total do Hamas, Israel não tem mais olhos lá. No Irã é diferente. Esse trabalho que o Mossad fez é um trabalho de anos, igual o Hezbollah. Israel destruiu o Hezbollah assim e Israel desmontou a Guarda Revolucionária do Irã assim. Tivemos baixas? Tivemos. Mas em comparação, as perdas que eles tiveram, não tem nem o que comparar, e não só isso, obviamente, que se Israel não tivesse o sistema de defesa que tem, gente, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Tá? Metade da população de Israel já não estaria, pelo menos. Porque a quantidade de mísseis que eles mandaram, isso eu estou falando não só do Irã, tá? Então, assim, é extremamente importante entender, porque muita gente agora questiona, por que que no Irã teve tanto sucesso, mas na faixa de Gaza não? Porque Israel tinha como olhar, Israel fez um trabalho, ontem teve uma entrevista maravilhosa com o ex-chefe do Mossad, ele quase chorou de emoção, é um orgulho que eu tenho, porque isso foi um trabalho de anos. Agora, a grande pergunta, Israel pode matar o líder Khamenei? Pode. A pergunta é se ele quer. Israel sabe onde ele está? Com certeza. Bem, aqui vocês olham, eu coloquei em hebraico porque eu acho legal colocar em hebraico, até para vocês verem, tá? Aqui estão os pontos, o mouse, o ponto amarelo são as bases nucleares. Aqui você tem o Fordo, onde os americanos destruíram. Os americanos destruíram três bases: Fordo, Natnaz e Isfahan. Essas três aqui, tá? Na verdade, destruíram outras, mas o que se comenta são essas três. Israel hoje bombardeou mais ainda. O que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos fez com o míssil B-12, que é um míssil que só os Estados Unidos têm, que conseguiu perfurar a montanha a 80 metros. Abriu uma cratera. O que Israel fez? Bombardeou mais ainda. Hoje já a cratera aberta, tá? Esse aqui são os mísseis que a gente tem do Irã. A gente tem o Katbam, que são esses aviões não tripulados, drones. A gente tem esses mísseis Pil Shoot, tá? Que são os mísseis que eles não saem da atmosfera. E você tem o míssil balístico, tá? Primeiro, o drone demora 9 horas para chegar. Esse míssil aqui, o Shoot, demora 2 horas. E o míssil balístico demora 12 horas. Perdão, 2 horas, 12 minutos, tá? Esse é o sistema de defesa israelense, tá? Você tem o Hits Flecha 3, que são esse míssil grande. Você tem o Hits 2. Isso aqui é caríssimo, isso aqui é US$ 1 milhão. É muito caro, tá? Você tem o Clad David e você tem o Domo de Ferro, que são para os mísseis do Hamas, do Hezbollah,
tá? Para mísseis baixos. E você tem um sistema que ainda não tá, que é o laser, que quando ele tiver vai ser tipo Guerra nas Estrelas, tá? Que vai destruir os mísseis com laser, que é você não precisa gastar com os mísseis. Primeiro, muita gente pergunta a paz. Aqui eu vou contar uma história rapidamente, a gente já está se aproximando do fim, e aí eu vou abrir para perguntas. Primeiro, rapidamente, no ano 628, e aqui eu quero que todo mundo preste atenção. Quem se perdeu um pouco porque é normal, volta. Todo mundo preste atenção no que eu vou contar agora. É rapidamente uma história. Maomé, no ano 628, ele estava em Medina, tá? Ele é expulso de Meca, porque o povo de Meca fala que ele é um herege. E isso aparece 11 vezes no Alcorão, que Maomé está a copiar as primeiras escrituras. O que são as primeiras escrituras? O judaísmo, o Antigo Testamento, o Tanar. Maomé queria conquistar Meca. Ele sai de Meca, vai para Medina. No ano 628, ele trava uma guerra. Ele chega até um lugar chamado Hudaibiyah. Quando ele chega em Hudaibiyah, ele olha para o exército e fala: ops, fudeu, tô na merda. Por quê? Porque o exército de Meca é muito maior do que o dele. O que o Maomé fala? Vamos fazer um acordo. Vamos fazer em árabe uma udna. O que é udna? Trégua. O que isso significa? Vamos fazer uma trégua por 10 anos. No Alcorão está escrito 9 anos, 9 meses e 9 dias. Hoje em dia se fala 10 anos. O que significa esse acordo? Que nenhum país, nenhum lugar vai atacar o outro. A gente faz um cessar-fogo por 10 anos. O povo de Meca relaxa. Durante 2 anos, Maomé prepara o seu exército de uma forma absurda. Em 24 horas, 2 anos depois, eles conquistam Meca. Eles quebram o acordo. Eles fazem um ataque surpresa. As pessoas viram para Maomé e falam: ué, mas e o acordo? Ele fala: tudo por Alá. Ou seja, você pode quebrar um acordo se você vê uma oportunidade de ganhar. Isso é o que eles falam. Será que isso aconteceu na história? Vamos ver. 1978, um ano antes do acordo de paz entre Israel e Egito, a cúpula religiosa do Egito chama o presidente, o Annan Sadat, e pergunta para ele por que você vai fazer um acordo com os sionistas. O que o presidente do Egito responde? Não esqueçam do acordo de Hudaybiyah. 10 de maio de 1994. 10 de maio. E aqui eu quero falar uma coisa com todo o amor e respeito do mundo a todos. Eu discuto com muita gente, eu faço muitas palestras. A maioria das pessoas aqui em Israel de esquerda nem tem ideia do que significa isso que eu estou explicando para vocês. Eles não sabem. Você fala acordo Hudaybiyah, ninguém tem ideia. Tá? Yasser Arafat, em 15 de setembro de 1993, ele assina os famosos acordos de Oslo, que separa a Cisjordânia em três A, B e C. Um ano depois, menos 6 meses depois, no meu aniversário, 10 de maio de 94, Yasser Arafat, na África do Sul, ele está num concílio, numa conferência gigante, perguntam para ele por que você está fazendo um acordo com os sionistas. Isso está no Google, é só procurar. Ele vira e fala: esse acordo não é mais importante do que o acordo que o profeta Maomé fez em Hudaybiyah. Todos os acordos que o Hamas propôs de cessar fogo com Israel, a primeira cláusula do acordo qual é? 10 anos de cessar fogo. Eles vão respeitar? Não. Ah, mas a gente tem acordo de paz com o Egito. Tem. Eles podem quebrar? Podem. Vale a pena para eles hoje em dia? Não. Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Se você anda na rua do Egito, eles odeiam os judeus. O livro mais lido no Egito é o Mein Kampf, do Hitler. A maior loja de esportes no Egito se chama Hitler.
Você anda na Jordânia, que são os dois países que têm acordo de paz com a gente. Você anda nas ruas ali, primeiro, 80% do povo jordaniano é palestino, não porque eles saíram da Palestina, porque a Palestina antigamente também incluía a Jordânia, por isso que eles se chamam palestinos, não porque eles saíram do que hoje é Israel, odeiam Israel, diferente do que acontece no Irã. E tem acordo de paz? Tem. Por quê? Por que que tem acordo de paz? E aqui é extremamente importante entender, por causa da dissuasão. E aqui eu quero terminar dizendo, tudo isso que a gente viu, e quando muita gente interpreta falando, porque Israel está procurando a guerra, não. Se Israel para sem ter uma força forte frente aos inimigos, eles vão tentar de novo, como eles já falaram. E a única forma de respeitar, e o Trump falou isso ontem, não, aqui não tem nada a ver se é a favor ou contra o Trump, mas ele entende o que é o Oriente Médio, ele falou: a paz vem depois da força. E é verdade. Por quê? E não só isso. Nenhum país vai fazer acordo com Israel se Israel for fraco. Se Israel não destruísse o Hezbollah, o Hamas, o Irã, Israel tinha os dias contados. Por isso que o que a gente está vivendo agora é histórico, porque isso vai mudar tudo. Tudo. Qual é o grande objetivo aqui? O acordo com a Arábia Saudita, que foi um dos grandes objetivos que fez o Hamas fazer o que fez, o Irã e tudo isso. Por quê? Porque a Arábia Saudita é um grande inimigo. Agora, não só pela religião, e aqui vamos entender a rota de comércio. Se vocês olharem o mapinha que está aqui, hoje em dia, e o que se fala em hebraico, Tzir Aresha, o grupo do mal, a rota de comércio vem por cima. Você vem por aqui por cima, ou você vem pelo Irã, passa pelo canal de Suez aqui e vai para o Mediterrâneo. O que que querem fazer? No momento que tem acordo entre a Arábia Saudita e Israel, Índia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Europa. Você muda tudo. Você mudando a rota de comércio, você quebra Rússia, China, Irã, que são as três grandes ditaduras do mundo. A gente tem dois grandes dilemas nessa guerra que é muito difícil entender, tá? É obviamente que todo mundo quer que os reféns, que os sequestrados voltem. Agora, é uma ilusão achar que o Hamas vai devolver. Agora, o Hamas devolve se eles ficarem no poder. Por que que eles querem ficar no poder? Pelo que eu expliquei. Porque eles vão se rearmar. Agora, não tem como você trazer os sequestrados e tirar o Hamas. Agora, tá bom, vamos deixar o Hamas. Ótimo. Vamos trazer os sequestrados. E o quê? E vai voltar um 7 de outubro pior? E outra, significa que agora vale a pena sequestrar gente. Vão começar a sequestrar israelense a toda hora aqui, porque viram que vale a pena. Calma aí. Então vamos pensar do outro lado. Vamos acabar com o Hamas. Beleza. E os sequestrados? Meu filho, que tem 9 anos, vai fazer 9 sábado. Se eu não sei que o governo cuida dele, eu não vou querer que ele faça exército. Ele não vai querer fazer. Ou seja, quebra a ética, quebra completamente a confiança entre o governo e a população. Então, é um dilema muito grande que desde o 7 de outubro o Hamas sabia disso perfeitamente. Gente, eles conhecem a gente muito mais do que a gente conhece eles. Muito mais. O Irã conhece a gente muito mais do que a gente conhece eles. O Hamas conhece a gente.
muito mais do que a gente conhece eles. Não sei se vocês jornais no Brasil, mas pessoas da Guarda Revolucionária começaram a ligar para parlamentaristas israelenses falando em hebraico, ameaçando eles. Eu quero ver alguém daqui falar persa e ligar para lá. Mal falam árabe. São poucos os israelenses que falam árabe. Agora, você quer entender? Tem que falar árabe. Eu posso entender o que acontece no Brasil sem falar português, ou que eu vou me basear no que acontece no Brasil de acordo com jornais que saem em outro idioma? Não tem como. Para eu estudar, e eu estudo bastante sobre isso, eu não vejo nenhum jornal que não seja em hebraico. E eu escuto os analistas que falam árabe. Porque senão você não consegue entender, você tem que ter o idioma, tá? E a outra coisa é, qual é a hora de acabar? Sabendo que o inimigo vai tentar de novo, tá? Isso é muito grave. Isso é muito sério e perigoso, porque obviamente que a população quer que a guerra acabe. Agora, quando o governo israelense fala, e falou há 5 dias atrás, a gente não vai terminar a guerra até terminar os objetivos, por quê? Para que o inimigo, no caso o Irã, não volte daqui a 2 anos com a guerra. E aqui eu quero falar uma coisa com todo respeito, que o Guga Chakra falou na Globo há pouco tempo atrás, de que na época do Obama era mais seguro. Eu nunca vi uma baboseira tão grande. O Barack Obama, depois que ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez, ele foi para a universidade no Egito, que é o centro do mundo muçulmano, fazer um discurso. Ele fez um mal para o Oriente Médio absurdo. E ele possibilitou o Irã a fazer por baixo dos panos, escondido, a chegar quase a uma arma nuclear. Para terminar e para abrir para perguntas, a gente ainda tem 50 sequestrados. É, a gente é 53. Foram encontrados 3 corpos ontem. Hoje foi um enterro. E aqui eu quero mostrar para vocês esse garoto, esse rapaz, essa pessoa maravilhosa que eu conheço. Ele foi Shelia, que é um movimento que hoje eu sou o diretor para a América Latina. Se chama Eitan Horn, argentino. Fez aliar. Ele foi Shelia no Peru. E grande amigo, eu sou muito amigo do irmão dele também, que é guia de turismo do Amos. O irmão dele que foi sequestrado, o Yair, já voltou. E a gente ainda tem 50 sequestrados. Dos 50, se acredita que 20 mais ou menos estão vivos. Muito obrigado e perguntas. Marcelo. Então, Foi muito chato ou foi bom? não, Muito legal. foi muito bom. Tem muita coisa pra pensar. Tem muita coisa para pensar, foi o que alguém falou. Eu tenho uma pergunta, Couto. Ela. Eu escuto muito dizer que o Bibi direto faz cortina de fumaça porque ele não tem sucesso em trazer os reféns para casa, nem com operação militar, e nem com cessar-fogo e acordo e troca. Como isso é sentido em Israel? Isso ainda é falado? Eu estive em janeiro, né, e eu escutei muito isso. E aí agora com o Irã, a primeira coisa que me veio na cabeça antes de entender sobre bomba nuclear e tal, falei, beleza, Bibi, cortina de fumaça, sequestrados, porque acaba se esquecendo um pouco. Então a pergunta é como isso tem esse sentido aí. Primeiro, o que você diz tem toda a razão. Primeiro que 80%, porque tem gente que diz 75, outros dizem aqui 85. Vamos botar 80% da população israelense apoia o ataque ao Irã, tá? 80% é muito. A outra coisa é, primeiro, eu acho que é uma ilusão, e depois de tudo que eu expliquei, e achar que é fácil trazer os reféns. Primeiro, Gaza é um labirinto debaixo da terra
Tem mais de 700 quilômetros de túneis, mais do que os túneis em Londres. É uma loucura, e não só isso. Já foi encontrado carta do Hamas, do Sinwar, na época que ele estava vivo, onde se o exército israelense chega perto, eles matam os reféns. Eu não acho que não tenho interesse, agora é muito mais difícil do que parece, tá? Agora, existe uma outra coisa que não é uma opinião e não é uma verdade. Existe um pensamento que fala, e gente, aqui é importante entender o que eu vou falar, não é uma verdade, é um pensamento de alguns que falam, e aqui é muito importante entender. Vamos dizer que a gente aceita o acordo, a gente traz os 50 reféns sequestrados, ótimo, deixa o Hamas no poder. O Hamas fez o maior atentado da história desse país, tá? Qual é a mensagem que você está passando num meio onde eles só entendem a linguagem da força? Vale a pena atacar. Venham, vale a pena. Agora, se você não quebra, e gente, desculpa, toda vida é valiosa. Eu tenho um amigo, ele tem que voltar. Agora, a gente está falando de 50 pessoas. A gente está falando de 10 milhões de pessoas que moram em Israel. Desculpa, todo mundo em volta quer acabar com esse país. Os países que têm acordo de paz com a gente também. Então, assim, não é simples. Ah, porque o Bibi não quer. Não, não é isso. É muito mais complexo. Entendeu? Trazer os sequestrados significa matar muita gente. E não só isso. Depois eu quero que vocês procurem no Google um analista chamado John Spencer. Uhum. É o principal analista de guerra hoje. Ele teve na guerra do Afeganistão, o Iraque, teve na Ucrânia, teve aqui em Gaza. E é o seguinte: toda guerra tem dano colateral, certo? Toda guerra. O dano colateral da guerra do Iraque, Estados Unidos e Iraque, era 4-1. O que significa? A cada terrorista ou soldado que morre, morre 4 civis. Ucrânia e Rússia, 3-1. Qual é o dano colateral na faixa de Gaza? 1-1. Ué, mas não é isso que se fala? Óbvio que não. Porque quem controla os números são o Hamas. Então, quando todos o Lula e outras pessoas falam no Instagram, que me dá um desespero ver, ah, porque morreram 20 mil crianças. Quem falou? Saber. E não é verdade. Por que que eu sei que não é verdade? Porque eu tenho amigos que estão guerreando lá dentro. Isso é uma coisa. O exército aqui é o exército do povo. Você sai na rua, você conversa com gente que estava em Gaza. O cara fala pra você, cara, a gente não tá matando à toa. Tem erro? Tem. Tem exagero? Tem. Tem, claro que tem. Eu tenho um amigo que ele é do grupo de elite, ele falou, cara, a gente pegou um terrorista que a gente sabe que ele estava lá dentro, a gente enfiou a porrada nele. A gente não matou porque a gente não podia, mas a gente torturou ele de todas as formas. Jovens de 20 anos, com uma raiva. É humano. Tá certo? Não, não tá certo. Óbvio que tem erro. Agora, voltando, Marcela, é muito complexo, gente, a gente achar que, ah, não, porque o Bibi não quer os sequestrados. Não, não é isso. Sendo que aqui é uma decisão muito, muito pesada. E outra, o que está acontecendo agora com o Irã vai possibilitar acordo com a Arábia Saudita, vai possibilitar acabar mais fácil com o Hamas. E não só isso, o que o Trump fez foi mostrar para o mundo, falar comigo, não se meta. Por quê? E aqui é importante dizer, todos os presidentes americanos, nas suas campanhas para ser o presidente, falavam: nós vamos evitar o Irã de ter arma nuclear. O único presidente que fez de verdade foi o Trump, com 5 meses de governo, que é uma loucura isso, tá? Gente, uma coisa, eu sei que é muita coisa. O meu objetivo aqui é que vocês de verdade pensem e vejam
uma realidade diferente do que a gente está acostumado, um idioma que a gente não conhece. Aqui em Israel, desde o 7 de outubro, se fala, o conceito caiu. É outra forma de pensar. Eu já decidi, meu filho tem 9 anos, em um ano ele vai aprender árabe. Eu já faço o curso. Pô, como assim? Você vai morar num lugar onde todos os países em volta falam árabe, não gostam de você, e você não vai entender o que eles falam? É um grande problema isso. Mais perguntas, observações? Só quero embalar numa coisa aqui, aí, galera, aí, depois se pergunta. A gente tem um pensamento aqui que acho que a gente fala muito que o Hamas não pode, não se acaba o Hamas porque o Hamas construiu uma ideologia, tá? Então a gente fala muito isso aqui. Então a minha primeira dúvida, que eu acho que vai embalar na segunda, é possível acabar com o Hamas? Porque da nossa perspectiva aqui, pelo que a gente vê aqui no Hillel, é a opinião da galera, não tem como acabar com o Hamas, porque o Hamas é uma ideologia impossível e acabou. Só que eu acho que do ponto de vista, eu acho que quando Israel fala isso é do ponto de vista da força, né? Ou, sei lá, destruir o Hamas e apagar o Hamas da história, sabe? Entendeu? Isso foi uma pergunta? É que eu não sou Oi? pensar direito. Tipo, o Israel, quando fala vamos acabar com o Hamas, ele está contando em limpar a ideologia do Hamas ou só desarticular a força? Não, você não tem como acabar com uma ideologia, tá? A ideologia do Hamas não é uma ideologia do Hamas, gente. E aqui, calma que eu tem um livro que eu li. Primeiro, o 7 de outubro mudou muito comigo, tá? Eu sou do Rio, venho do Dror, venho com essa cabeça linda, maravilhosa, achando que o mundo é lindo e a gente faz negociação e penso pensar um pouco parecido com a Marcela, que eu gosto muito, mas Direta, né, cultura? 7 de outubro fez eu começar a abrir a cabeça. Não que eu virei agora, não, não, não. Eu só comecei a estudar. Fiz cursos, comecei a estudar muitos livros. Tem um livro que foi escrito que é Quanto Vale um Judeu Morto, tá? É um professor, e eu não estou falando da faixa de Gaza, eu estou falando da autoridade palestina. Um professor da autoridade palestina ganha 7, 8 mil shekel. Se você mata um judeu e é preso, a sua família vai ganhar 12 mil shekel por mês, tá? Ser terrorista vale mais a pena do que ser professor, porque você ganha mais. O Trump parou com isso. O que o Mahmoud Abbas falou? A gente pode morrer de fome, mas a gente não vai parar de pagar aos terroristas. Ele falou. Então, assim, quem acha que a autoridade palestina pensa diferente do Hamas, é só entrar na Constituição da Autoridade Palestina e, assim, não é opinião, tá? Eles estão falando. Eles falam, não sou eu. Lá você tem um mapa de Israel todo Palestina. A capital, vocês sabem qual é a capital da Palestina hoje em dia? Ramallah. A prefeitura de Ramallah tem 4 ruas, é um quarteirão. Quais são o nome das 4 ruas? Terroristas que mataram os judeus. Então, assim, dá para parar com isso? Óbvio que não. Por quê? Porque isso é religioso. O que? Você vai virar para o judeu e vai falar, cara, não acredita no judeu que acredita, não acredita em Moshe, não acredita na Mishnah, no Talmud. Você vai virar para um cristão e vai falar, não acredita em Jesus. Você vai virar para um religioso muçulmano e vai falar, ah, não, não acredita no que está escrito no Alcorão. Aí vocês vão falar para mim, mas e os Emirados Árabes? Os Emirados Árabes são maravilhosos. Sim, eles entenderam de que se eles não se adaptarem ao mundo, eles vão perder. Eles são a favor de Israel? Não. Mas eles são a favor da tolerância religiosa. Por quê? Porque eles querem silêncio. Eles querem ganhar dinheiro. Eles querem poder ter a religião deles. E outra é ditadura.
Os países do Oriente Médio que mais crescem são ditaduras. Iraque, que os Estados Unidos tentou colocar democracia, está completamente acabado. Completamente acabado. Então, assim, não, você não vai acabar com a ideologia, porque não é uma ideologia do Hamas. Isso, infelizmente. E o que está acontecendo na Europa, a gente, daqui a alguns anos, em 10 anos, a Europa vai estar completamente diferente. Isso já está acontecendo. Porque começa com bairros, depois pessoas se candidatam ao governo, e aí começam a mudar leis. Então, assim, não é uma ideologia do Hamas. Israel não tem como acabar com a ideologia, Israel tem como acabar com o Hamas. Demora muito, 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 muito. Tanto que não conseguiu ainda. Agora, por que que não conseguiu? Porque Israel poderia ter conseguido, óbvio. Aí o que que Israel ia ter que fazer? Aí sim, extermínio. Por quê? Porque eles usam a população como escudo. Agora, tem muita gente que fala que Israel está fazendo genocídio na faixa de Gaza. Tem judeus que falam isso. Judeus, amigos meus, que falam em podcast, porque Israel está fazendo genocídio. Não, não está. A definição de genocídio não é essa. E se Israel quisesse fazer um genocídio, fazia assim em uma semana. Olha o que Israel fez no Irã em 10 dias, gente. Pelo amor de Deus. Se está demorando tanto na faixa de Gaza, um dos grandes motivos é por causa dos civis. Para você, militarmente falando, para você avançar 1 quilômetro na faixa de Gaza com a tropa militar israelense demora muito. Por quê? Porque você tem que limpar as casas. Você entra com um cachorro, o cachorro tem sensor, aí ele vê se o terrorista está armado ou não. Ou seja, tudo isso para você não atingir civis. Tem erros? Claro que tem. Mas é por isso que Israel está demorando tanto e pouca inteligência que tinha ali e o pouco conceito também. Conceito diferente na faixa de Gaza. Respondi tua pergunta, querido. Entendi. Cara, ninguém tem pergunta, ou foi chato, ou foi muito claro. Cadê a Carlen? Carla foi para casa, né? Ela tá dormindo, é foda. Cuida. A minha dúvida é um pouco se ele deixou uma pulga atrás da orelha. Os acordos de Abraão, eles só são válidos se a gente não considerar o acordo de Calaria, perdão, porque eles só são economicamente viáveis. A gente continua sendo não bem quisto, não bem-vindo e muito bem exterminado. Vou te falar uma coisa. Primeiro, excelente pergunta. Seu nome? David, Oi? David, Cara, não consegui entender. David. Pronto. Ih, desculpa, é que de verdade eu não consegui ouvir, mas Não, relaxa. primeiro, as coisas se movem por interesse, tá? Os acordos de Abraão, que isso é uma coisa assim, o Trump fez muito menos guerra que o Obama recebeu o prêmio Nobel. O Trump fez os acordos de Abraão, que o acordo de Abraão muda o Oriente Médio, tá? Agora, os acordos de Abraão é interesse. No momento que não atende mais ao interesse, meu querido, acabou. Entendeu? Os acordos de Abraão é interesse. E é maravilhoso. E tá certo. Cara, é interesse. Tá tudo bem. Tem que entender como é que o jogo, como é que se joga o jogo. Entendeu? Vamos fazer os acordos de interesse. Agora, esse é o motivo por que que Israel tem que mostrar força. E isso causa também o que a Marcela falou de que a população israelense, você tem todo sábado manifestação e tudo. Por quê? Porque a cabeça em Israel é uma cabeça ocidental. Em Israel, não tem uma cabeça de entender como que o mundo árabe pensa. Não tem. O israelense vai para o Sinai mergulhar e acha que o Egito é amigo.
vai andar nas ruas do Cairo com uma camisa com uma estrela de Davi para ver o que acontece. Entendeu? Então, assim, é interesse. É interesse, com certeza. Pode quebrar? Pode. O Egito tem um exército gigante. O Mossad sabe muito bem, já teve um documentário aqui sobre isso. Se hoje o Egito resolve atacar Israel, é um problema sério, tá? Não vale a pena para eles hoje em dia. Amanhã vai vir um governo americano que fala, cara, vamos parar de ajudar o Egito, porque o Egito fez um acordo com Israel, não porque o Egito queria, porque ganhou muita grana e ganha todo ano com os Estados Unidos. Então, assim, é tudo interesse. Agora, existe uma regra no fundamentalismo, Davi, que é o seguinte: você só vai atacar o inimigo, você não pode atacar se ele for mais forte que você, ou se ele é mais forte que você só vai atacar se você tiver certeza que você vai ganhar. Agora, ninguém tem certeza que vai ganhar. Você acha, então você ataca. Foi o que o Hamas fez. E foi o que grupos fazem. E isso não é só com Israel. Entendeu? Então, assim, você pergunta para mim, vai ter paz? Eu não acredito. O que a gente pode fazer é ter acordos largos enquanto a gente for forte. O que que aconteceu no 7 de outubro? Israel estava fraco. Israel estava com uma crise política nunca vista nesse país, com uma reforma judiciária que, Agavo, ninguém entendeu o que significa. Ninguém entendeu. Porque o governo queria transformar isso aqui numa ditadura. O governo queria parar com uma coisa, a forma que o governo estava fazendo é errada, muito errada. Porém, toda a esquerda israelense concorda que o sistema judiciário israelense precisa de uma mudança. Agora, o que acontece? O país estava dividido, todo mundo, os soldados israelenses, pilotos, fizeram um abaixo-assinado falando que não iam servir. O Hamas olha isso, o que que o Hamas pensou? Eles não têm exército. Você acha que o mundo árabe pensou, não, não, porque a reforma de justiça. Não, eles viram que a gente estava se matando entre a gente. Para quem se interessa por história do povo judeu, destruição do primeiro e segundo templo, foi exatamente isso. Quando a gente estava se odiando, o inimigo vem. E agora, isso é uma diferença do mundo árabe. O mundo árabe, eles podem pensar diferente, eles vão estar juntos sempre. A gente não precisa de inimigo. A gente briga entre a gente. Respondi tua pergunta? Eu falo muito, né? Desculpa. Aproveitar que eu já estou com o microfone na mão, como que você acha que vai mudar a mentalidade do israelense agora pós 7 de outubro, pós talvez um acordo cessar-fogo com o Irã, se a gente não é, mas se os israelenses vão mudar um pouco a mentalidade de ocidentalismo e passar a entender melhor o Oriente Médio de forma geral? Cara, eu mudei. Eu, eu brasileiro, carioca, morei 22 no Rio, moro há 18 anos. Mudei. Muita gente mudou. E não só isso, cria um problema muito grande também, que cara, atrás, exatamente estão me ouvindo? Sim. A 10 minutos daqui da minha casa, num ponto de ônibus, um árabe. Eu moro num lugar no centro-norte do país, é uma cidade israelense rodeada de tá? Eu estou a 1 quilômetro da Palestina, eu estou do lado israelense. Há 6 meses atrás, um árabe israelense, não palestino, árabe israelense, nasceu aqui, pegou o seu carro de 45 anos e falou: cara, tá na hora de eu agir de acordo com a ideologia. Pegou um carro, é um lugar onde eu vou todos os dias. Eu fui hoje no mercado lá. Passou, tinha 3 pessoas no ponto de ônibus, atropelou e matou uma garota da minha cidade de 17 anos.
Agora, qual o problema disso? Eu sou a favor de um Estado palestino sempre e quando eles não queiram matar a gente. Eu acredito que todos somos iguais, tá? E cada um pode ter sua opinião e tá tudo bem. Desde o momento que você respeita o próximo. Agora, é óbvio que o israelense hoje olha um árabe com medo. Mas é claro. Por quê? Porque você tem atentados de árabes e israelenses. E você vê o que, cara, o que aconteceu do 7 de outubro. As pessoas ali, todos os ativistas de esquerda, os terroristas entraram com um mapa. As pessoas que trabalhavam ali. Então, assim, a confiança acabou. Eu não acredito que, assim, tem muita gente que, obviamente, mudou, mas não significa, ai, que agora eu sou anti. Não. Mas você começa a enxergar de outra forma. Agora, o que acontece? Hoje você tem manifestações que não é a maioria. Agora, se mistura. Tem muita gente que faz manifestação para trazer os sequestrados e tem muita gente que se aproveita disso para fazer o governo cair. São duas coisas diferentes. Entendeu? Confunde. Agora, a população israelense está mudando. Com certeza. E é importante isso. O país mudou, o Oriente Médio está mudando, e não só isso. Depois dessa semana, a gente ainda vai ver mudanças absurdas. Até 10 dias atrás, o Irã era a grande potência. O Irã não é mais a grande potência militar. O Hezbollah, Hamas. Então, assim, Israel muda. E eu vou te dar um exemplo. No 7 de outubro, logo depois, todo mundo falava da guerra de Yom Kippur, 73. O que o pessoal está falando agora da guerra do Irã? 67. É a mesma sensação. Qual é a diferença? É que todo mundo fala, a gente não pode deixar o mijo subir na cabeça, ou seja, achar que a gente sabe tudo, porque a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso no ataque ao Irã. Mas sim, está mudando a cabeça, não que está ficando mais radical. E outra, se tiver eleições hoje, infelizmente, na minha opinião, infelizmente, o Bibi ganha. Hoje, se tiver eleições, o Bibi ganha. Ele vai conseguir formar a coalizão? Não acredito. É diferente. Mas ele vai, o Likud vai ser o partido mais votado. Mais perguntas? Obrigado pela pergunta, querido. Podemos terminar? A última pergunta aqui do Pretinho, aí a gente. Fala, pergunta. Isso. Tudo bem contigo? Bom, a minha pergunta é sobre a questão da UDNA e tudo mais. É que, bom, a gente sabe, como você falou, Israel tem acordo de paz com a Jordânia, com o Egito, também tiveram que tentar os acordos de Oslo, que acabou, na minha opinião, não deram muito certo. E, bom, eu queria saber, com relação a isso, você acha que... São meio que duas perguntas. Com relação à Jordânia, que 80% da população é palestina, e o Egito, que também uma grande parte odeia muitos judeus. Você acha que, quão estável você acha que são esses acordos? Porque eles basicamente dependem, né, do ditador ir lá e falar, vai ser isso e pronto. Sendo que no Egito a gente já teve algumas pessoas sendo assassinadas, alguns ditadores sendo assassinados e tudo mais, presidentes, né, entre aspas. E sobre Oslo, eu acho que na época que estava sendo discutido, teve toda essa questão, acho, de uma parte mais da direita israelense ser bem contra, exatamente por causa de um plano que eles tinham feito, que era o plano de Passos, né, que falava deles criarem um Deixa eu Estado ver. antes de destruir Israel. E aí juntava tipo, esse plano de Passos com essa UDNA, que é exatamente essa, meio que quebrar o acordo. Uma parte da direita falava que Israel entregando Oslo, entregando
Judéia e Samaria, eles basicamente faziam o que os palestinos queriam. Então, eu queria saber se, tipo, qual é a sua visão nisso? Você acha que fazia sentido essa visão e tal? Ou não? Não sei. Primeiro de tudo, eu quero recomendar um livro que você compra em qualquer livraria no Brasil, maravilhoso livro, chamado A Guerra do Retorno, tá? Escrito por duas pessoas de esquerda, da esquerda israelense. Uma delas, uma das pessoas que eu mais admiro hoje em dia, uma mulher chamada Einat Wilf. Ela foi do governo israelense no ano 2000, quando eles tentaram fazer o acordo, com o Arafat, e depois em 2008 com o Omer, quando Israel ofereceu 100% e eles negaram. E ali, eu, na visão israelense de esquerda, falou: ué, não é só entregar território? Ué, é só entregar território, tem paz. Por que que eles não aceitam? A gente está entregando. Acordo de Oslo, primeiro, eu peguei aqui, ó, esse livro em hebraico, a Armadilha de Oslo. É uma investigação, uma pesquisa que faz sobre o acordo. O grande erro, o Acordo de Oslo nada mais é, desculpa, um cavalo de Troia, tá? É um cavalo de Troia onde não tem nenhuma exigência aos palestinos. Por isso que ele não deu certo. O retorno que quem se interessa pelo leia um livro, é um livro que mudou minha vida, foi o primeiro livro que eu li. Ele tem em português. Ali eles explicam qual é a visão deles. E aqui, para te responder, em 1947, antes da guerra, tá? Antes da Guerra da Independência, antes da divisão da Palestina, em fevereiro de 47, o ministro do Exterior da Inglaterra, chamado Ernest Bevin, ele vai, ele vai no Ministério da Inglaterra e fala o seguinte: não existe solução na Palestina. Palestina não país, Palestina território, que governava o Império Britânico. E aí as pessoas perguntam, por que não tem solução? Gente, eu estou falando em fevereiro de 1947, tá? E ele fala a seguinte frase, eu estou falando antes da ocupação israelense, quem fala que tem muita gente que fala, porque o Hamas é consequência da ocupação, porque se você sair dos territórios tem paz. Não, porque senão eles aceitariam os acordos. E em fevereiro de 47, antes de tudo isso, o ministro da Inglaterra fala: não tem o problema na Palestina não tem solução. Por quê? Muito simples. Você tem dois povos com dois objetivos. Cada povo tem um objetivo máximo e não vai abrir mão. O povo judeu, qual é o objetivo do povo judeu na época? Ter um Estado. Não importa o tamanho. E aqui é importante entender qual é o objetivo do povo judeu hoje? Ter um Estado. E eu tenho certeza, eu sou contra o Bibi. O objetivo do Bibi são dois: se manter no governo, mas ter um Estado. E não só isso, durante os 16 anos de governo dele, ele sempre falou do Irã. Eu espero muito que depois disso que ele tenha feito com o Irã, que foi incrível, ele renuncie e vá embora para casa. O grande objetivo dos judeus qual é? Ter um Estado. Qual o grande objetivo? Isso dito pelo ministro do Exterior da Inglaterra. Qual é o grande objetivo do povo árabe? Evitar o Estado judeu. Qual o grande objetivo deles hoje? Acabar com o Estado judeu. Se eles pararem com isso e se preocuparem com eles, vai ter paz. É só eles se preocuparem. No momento, você nunca vai ver um líder palestino falar: eu sou a favor de Israel, um Estado judeu Israel, ao lado do Estado palestino. O que eles falam? Dois estados para dois povos. Não só isso. Há um mês atrás foi feita uma pesquisa tá? Por um palestino, tá? O nome Shkaki. Um sequer, uma pesquisa perguntando se eles são a favor de dois estados
se eles são a favor de um Estado bilateral, ou seja, todo mundo junto num Estado, ou se eles são a favor só da Palestina no território todo. O que a maioria respondeu? Da Palestina. A população palestina respondeu. E isso foi uma pesquisa feita pelos palestinos. Não foi feita por Israel. Entendeu? Então, assim, é uma visão. É muito complicado, entendeu? E hoje em dia o israelense não acredita que. Porque é muito simples, é só você ver a história. Você não tem essa, você entrega território e vai ter paz. Não, não vai ter. Agora, por que você tem paz? Por interesses. Jordânia e Egito vão respeitar sempre quando for benéfico para eles. E outra, se Israel é forte, eles não vão tentar quebrar. E não só isso, hoje qual é o governo que governa no Egito? É o Assisi, não é a Irmandade Muçulmana. Quem colocou a Irmandade Muçulmana no poder? O queridão do Guga Chakra, Barack Obama. Não é verdade, é só ver, não é opinião, é história. Sacou? Ou seja, a Irmandade Muçulmana, o Mursi, ficou um ano no poder. Se a Irmandade Muçulmana volta, aí é um problema. Por quê? Porque a ideologia da Irmandade Muçulmana é a ideologia do Hamas, é a ideologia dos xiitas, é acabar. Hoje em dia, o líder, o ditador Assisi no Egito, o que ele quer, meu querido, é ganhar dinheiro com a corrupção, encher o bolso dele, entendeu? E governar ali e continuar tudo como tá, entendeu? É isso que ele quer. Então, assim, sempre quando você tem um governo que não é fundamentalista, dá para ter acordo. Sempre quando interessa a eles. O Egito, quem governa o Egito é o império, é a monarquia. Eles sabem muito bem que se eles mostrarem fraqueza, os palestinos destroem ali. Entendeu? Obrigado. Acho que é isso. Porque já tá tarde aí, né? São 3h15, mas foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Obrigado pela atenção. Desculpa se eu falei demais. Não, E podem pegar meu WhatsApp, Vou pedir um favor, me segue no Instagram, tá? Léo, seu guia eu vou te defender, gente. O Cotô, você é casado com a Argentina, certo? Curitibana? Como é que é? Curitibana, bro. Curitibana, Curitibana. ele é casado com Curitibana, mas ele, tipo assim, fala hebraico, aí espanhol, e sei lá, é uma loucura. Então ele fica confundindo as línguas, aí escreve. Aí, desculpa. Normal, aí foi esquecendo português, tá? Mas dá pra se comunicar. É que eu trabalho mais em espanhol que português hoje em dia, mas tudo bem. Qual é o seu Instagram? Léo, seu guia em Israel. Sigam ele. E é isso, Cotô. Muito obrigada. Obrigado vocês. Daphne, querida, obrigado. Marcela, obrigado. Mandei um beijo para Carlinha. Gabriel, querido, obrigado. Beijo. Beijo!